Sim, senhoras e senhores, sejam extremamente bem-vindos ao Laurito Show. Quero pedir desculpa à minha audiência por a falta de frequência de vídeos no canal. O pai tá meio ausente, fazendo alguns exames, mas tudo vai dar certo. E eu estou de volta, hein? Estou de volta com conteúdo de primeira que a galera vai se amarrar de gostar, hein? É pra chupar o pau do balão. Então vamos começar sem mais delongas para mais um conteúdo fácil, mais um react maravilhoso, e dessa vez nós vamos cair de cabeça no mundo dos programas infantis estranhos, hein? Coisas sinistras, bagulhos de outra dimensão, coisas que dão medo ou que simplesmente deixam a gente meio encafifado da cabeça. Então, bora lá, começa agora o quadro Conteúdo Fácil. Conteúdo fácil. Conteúdo fácil. Então, vamos lá, rapaziada. Estamos aqui na área do React. Vamos lá, canal do Aquinho, o iceberg dos programas infantis estranhos, curiosidades e polêmicas, hein? Bora lá. Personagens de programas infantis geralmente têm uma característica em comum, ter alguns traços exagerados, principalmente para chamar a atenção da criançada. Mas em certas ocasiões, esse exagero se leva a outro nível, e o que era para ser algo interessante acaba se tornando personagens perturbadores, que em várias... Uma curiosidade sobre isso, sabia que todo o desenho adulto que tem hoje, ele sempre tem um traço muito esquisito, né? Ou ele é muito sem graça, ou ele é muito esquisito, tipo Smiling Friends, tá ligado? E eles fazem isso porque justamente pra criança não ter um interesse. Ela olha e fala, olha que desenho paia, e aí ela não assiste. Eu sou um adulto e eu não gosto de ver desenho com traço paia. Eu gosto de ver as gostosas do hentai, com peitão assim, ó. Que balanço, faz bom barulho, nó. Que divertido, eu gosto, nossa. Deu até um calor agora. Acaba se tornando personagens perturbadores, que em várias situações, provavelmente esses mesmos personagens causaram enormes traumas às crianças. Então é justamente sobre isso que vamos comentar nesse iceberg. Eu espero que gostem e bora lá. Bom, com certeza muitas pessoas conhece esse programa que passava na década de 90 nas TVs brasileiras. Teletubbies é algo bem bobo, porém a principal ideia era essa mesmo, já que era voltado para crianças recém-nascidas ou bem novas de fato. E para maconheiros, porque os maconheiros adoravam Teletubbies. Realmente é uma coisa que agrada a todo mundo que tem pouco neurônio. O seu sucesso foi realmente bem interessante para as emissoras, que rendiam uma boa audiência. Teletubbies conta com 365 episódios no total, mas ao mesmo tempo, apesar de seu sucesso, para algumas... O que eu achava mais estranho no Teletubbies é que, beleza, o Tinky Winky aqui, ele tem um triângulo na cabeça. Talvez ele seja o representante Illuminati. A Po, ela tinha uma rosquinha, uma bolinha. A Lara, ela tinha o quê? Uma bola, sei lá, um clipe torcido. Mas por quê? O Gypsy, ele tinha um p*** na cabeça. Porque ele tinha um vibrador verde na cabeça. Um vibrador do Parmeira. Isso era muito estranho. E se você pegar a cabeça da Lala com a cabeça aqui do nosso Tinky, se não tem uma paródia pornô disso, eu sou maluco. Teletubbies conta com 365 episódios no total, mas ao mesmo tempo, apesar de seu sucesso, para algumas crianças o efeito era totalmente controverso, porque a forma que os personagens interagiam acabavam causando um certo desconforto. O foda é, toda imagem que é assim, em preto e branco, com esse tom escuro, cheio de sombra, fica macabro.
qualquer foto que você quiser jogar esse filtro vai ficar macabra, tá ligado? Também tinha o caso de algumas pessoas que comentavam que o programa tinha algumas condutas homossexuais, porque o Teletubb roxo usava bolsas de mulher, sendo um personagem masculino. Tipo, os homens hoje em dia, todo usa bolsa também. Tudo usa shoulder bag, eco bag, se você for um esquerdomacho, pra você pôr o seu livro feminista, pra você colocar o seu caderninho onde você anota seus pensamentos mais profundos. Hoje em dia esse negócio de homem usar bolsa caiu por terra, tá ligado? Isso aí é preconceito. Era uma época aí que também você não podia fazer nada, né? Você não podia chupar um picolé que o vagabundo ficava... tá chupando picolé! Ainda bem que a gente vai evoluindo, né? Hoje em dia eu posso muito bem chupar o pinto do meu amigo que ninguém reclama. Graças a Deus. Fimble se trata de um programa britânico, e seus protagonistas eram 3 criaturas que pareciam uma mistura de elefante e ao mesmo tempo um hipopótamo. Embora seu visual seja bem esquisito, o verdadeiro problema aqui e ao mesmo tempo um hipopótamo. Embora seu visual seja bem esquisito... E esse Crazy Frog aqui, que foi pra clínica de reabilitação. Ó. Bip, bip. Que bicho feio da porra. O problema aqui é quando aparecia um personagem chamado Rolly Moo, porque quando as crianças olhavam diretamente nos olhos desse personagem, sentiam um certo desconforto, porque o personagem parecia estar possuído ou algo assim. Doodle Bops é um programa que foi exibido em 2005. No Brasil não conhecemos ele, mas ao mesmo tempo foi transmitido pelo canal da Disney e o programa... Ó o bicho piruleta! Conhecemos ele, mas ao mesmo tempo foi transmitido pelo canal da Disney e o programa consistia em uma mistura de músicas e paródias que sempre carregava alguma lição de moral ou ensinamento para as crianças. E até então a ideia parecia muito boa, mas acontece que muitas crianças ficavam perturbadas com o visual dos personagens, já que sempre estavam sorrindo de uma forma bem exagerada, que geralmente causava um certo desconforto. Olhando essa imagem aqui, eu acho que o mundo seria mais da hora se a gente, como ser humano, tivesse ainda mais diversidade de cor, tá ligado? Se a gente fosse meio Dog Funny, que tem o cara que é roxo, tem o cara que é verde, tem o cara que é verde claro, tem o cara que é azul. Você acha que se a gente tivesse mais cores diferentes, a gente seria mais racista ainda do que a gente já é? Aliás, a gente não, né? Porque todo mundo desse canal aqui tá livre desse mal da sociedade, né? Mas você acha que a sociedade seria ainda mais racista ou seria menos racista? Porque aí, pô, é muita cor, não dá pra ter tanto preconceito assim. Eu tenho as minhas dúvidas, tá ligado? O Grinch é uma criatura verde que odeia o espírito de Natal. Quando era criança, seus amigos tiravam um sarro dele devido ao seu aspecto. Na escola, ele também se apaixonou por uma garota que, consequentemente, também se apaixonou por ele. Devido a esses problemas que ele enfrentava, o mesmo fugiu e se refugiou no alto de uma montanha em uma caverna com seu cachorro nomeado como Max. Apesar do Grinch ter uma idade um pouquinho avançada para ser assistida, muitas crianças também assistiam justamente por parecer um programa com um teor bem infantil. Mas a realidade é que, se formos analisar, o Grinch é assim um pouquinho assustador em alguns momentos, principalmente pelos movimentos ou pelo jeito que ele se comunica com as pessoas. Mas deixe aí nos comentários se você acha o Grinch assustador. O Grinch, ele sofre o maior mal que existe na sociedade, que é ser feio. Hoje em dia, você não pode ser feio no Twitter, que as pessoas vão repostar: nossa senhora, se mata! Como alguém pode ser tão feio? Ser feio não é pecado. Ser fedido é. Então, se o Grinch, apesar de muito peludo, usasse um desodorante bem agradável, colocasse aquele perfume, pô, show de bola que todas as mulheres adoram, que é o Malbec, aquele Malbec prata, ele passasse assim, eu acho que ele seria muito mais aceito, tá ligado? Porque um feio cheiroso é melhor que um bonito fedido. Bozo era um apresentador bem conhecido há alguns anos atrás. Era como se fosse o Yudi e a Priscila do Bom Dia e Companhia, porque ele fazia vários joguinhos e depois rodava desenhos pra criançada. Mas o palhaço nem sempre foi algo tranquilo, porque inúmeras pessoas sofrem de corofobia. E ele sofria com né? Esse é o problema, né? Tinha um Bozo que era completamente decolado na farinha. E aí, criançada? Fora o fato de que, com o decorrer dos anos, o Bozo começou a se afundar em drogas, então ele chegava totalmente alterado nos programas, e analisando seus comportamentos, em vez dele ser um simples palhaço... Tá gostoso pra caralho isso aqui, criançada, o chup-chup.
O chup-chup. O chup-chup. Parecia mais aqueles palhaços de filme de terror mesmo. E pra quem não sabe, o Bozo, ele é uma franquia, tá ligado? Existe o Bozo dos Estados Unidos, existe o Bozo chileno, existe o Bozo da Etiópia, existe o Bozo da Tailândia, que ele fez resignação de sexo recentemente. Existe um monte de Bozo em todos os países. Todos eles usavam drogas? Talvez. Impossível não conhecer o Fofão. O mesmo era muito popular nos anos 80. Esse é o GOAT. Esse é o GOAT, cara. Eu imagino quem teve a ideia de falar, não, gente, vamos fazer um personagem infantil. Beleza, como ele vai ser? Ah, ele vai ter um cabelinho Chanel com franjinha. Gostei, muita criança tem esse penteado. E que roupa ele vai usar? Ah, a gente vai pôr um macacãozinho nele com um F de fofão. Legal, F, fofão, a criançada vai curtir. E que mais? Não, ele vai usar uma camisa bem colorida que as crianças vão falar que legal. Pô, eu tô gostando bastante, mas eu acho que falta alguma coisa. Já sei. Se a gente colocar 2 sacos escrotais no rosto dele, um de cada lado, hein? 2 sacão de velho caído aqui e no meio um nariz de porco. Testículo no rosto? Pô, Euclides, essa ideia não vai passar, hein, meu? Não, pô, vai na minha, vai dar certo. E além de tudo, ele vai ter a mão bem peluda. Bem peluda. Pô, Euclides, essa ideia eu não sei não. O que você acha, Bozo? Mão peluda e saco escrotal. Mão peluda e saco escrotal. Ah! E até hoje eu me questiono sobre a alternativa do Bozo também, que se comunicava com as Parece eu de chapéu. crianças e tudo mais. E até hoje eu me questiono sobre esse personagem, já que ele realmente é bem assustador. Não é algo muito agradável para as crianças e nem para os adultos também, né? Olha isso. E ele tem boquinha, ele não tem lábio, né, mano? Ele tem boquinha de CD player. Ele tem boquinha do Sérgio Moro, né? Nossa, e ele tem um zoinho pequeno, olha as bolsas aqui, ó, de insônia. Mas como é que ele vai dormir também, né, mano? A cabeça dele é o tamanho da cabeça da Juju do Pix. Então deve ser muito pesado pra ele levantar da cama, assim, tipo... Fora o seu boneco, que era uma réplica perfeita dele, que como a grande maioria sabe, rondava um boato de que os bonecos continham uma adaga. Mas como vocês estão vendo aí na imagem, era o apoio para segurar a cabeça do boneco. Mas realmente, se não houvesse um certo cuidado, as crianças poderiam se machucar com esse objeto pontiagudo. Aproveitando que já falamos de palhaço, eu resolvi colocar o Coringa nessa lista também, já que a série de filmes e desenhos do Batman não estão bem classificados como desenhos bem para crianças, né? Inúmeras vezes passava no catálogo de desenhos que passavam de manhã, e o Coringa sempre teve um aspecto meio sombrio, principalmente suas risadas, que na grande maioria das vezes o personagem parecia um maníaco rindo, fora suas feições. Ele era um maníaco. Não teve nenhum momento que o Coringa tomou uma decisão e você falou... Ok, isso me pareceu bem razoável. Como é que eu vou pensar que um cara que pega um pé de cabra e mata o Robin na pancada é um cara que é meio tantã da cabeça? Não, jamais. É um cara ali que, pô, ele só teve um dia ruim. Basta um dia ruim, né? Pra acabar com a vida do peão. Sid, sem dúvida, é um dos personagens mais assustadores das animações da Disney, já que o Toy Story tem a principal ideia de nos incluir um desenho em que os protagonistas são os brinquedos, e de simples brinquedos eles se tornam brinquedos falantes. Durante o filme tudo percorre bem, se não fosse pelo Sid, que tem uma tara muito forte em maltratar e torturar brinquedos. O Sid, ele não é assustador. Ele é só uma criança, mais uma vez feia, mas que pode crescer e ficar bonita, porque geralmente o que acontece com criança feia, né? Você pode ver que ele tá com aparelho no dente, ele tá se cuidando, pô, ele tem o charme dele. Ele usa roupa preta, ele deve fazer sucesso na escola. E ele só gosta de quebrar brinquedo. Ele é um vilão pra quem é brinquedo. Eu que sou um adulto e não brinco mais de brinquedo, pra mim ele é só uma criança. E uma criança chata, como toda criança é. Toda criança quebra brinquedo de outra criança, principalmente se ela for bem como toda criança também. É impossível não lembrar também daquela aranha com uma cabeça de bebê que aparece no primeiro filme do Toy Story. Essa é muito mais assustadora. Barney é outro programa infantil que causou vários traumas a algumas crianças, porque a sua aparência não era tão agradável assim. Se tratava de um dinossauro roxo que, na grande maioria das vezes, parecia que tinha fumado um, que ele sempre falava de forma lenta e parecia meio bobão. Eu tenho poucas recordações do Barney, porque... Ele
ele só é gordo, tá de rosa e fuma maconha. E não sou eu. Eu não assistia muito, justamente porque me causava um pouquinho de desconforto quando assistia esse programa. E recentemente eu descobri que o Barney foi inspirado em um serial killer da vida real. Tipo, uma teoria, na verdade, né? Que existia um serial killer no passado que se chamava Barney. Aí, essa bateu errado, hein? Essa... Maluco ficou com a cara magoada. Caralho, é que esse mundo tava do forte. E ele usava uma roupa roxa e também de dinossauro, e ele chamava as crianças e forçava elas a ficarem felizes todo momento, senão ele fazia atos cruéis com elas. Mas é uma teoria, só que não deixa de ser algo bem bizarro, né? Como assim, tipo... Ei, criança, fique feliz, senão eu te mato. Esse cara praticamente ia curar a depressão, né? Porque quem não ficasse feliz, ele matava, o índice de depressão ia cair severamente. Talvez esse cara fosse um visionário, né? Vai saber, né? A gente tem que interpretar aí na nossa cabeça o que é certo, o que é errado. Pingo é um clássico também. E aparentemente parece um programa bem inofensivo que nos conta a vida de uma família de pinguins que vive no Polo Norte. Porém, há um episódio em que aparece uma morsa bem... Eu odiava esse desenho. Eu odiava esse desenho justamente porque esse desenho, ele era muito parado, ele era muito lento e não tinha fala. Eles só falavam tipo... E quando eles andavam, fazia barulho assim. Eu odiava esse desenho. Pra mim, ele durava mais tempo do que ele precisava. Tipo, ele não precisava de 10 minutos. A trama do episódio se resolveria em 4. E ele andava muito devagar, eu odiava esse desenho. Porém, há um episódio em que aparece uma morsa bem perturbadora, que no exato momento em que foi exibido esse episódio, causou muitos desconfortos e medo nas crianças. E por conta disso, esse episódio foi censurado em inúmeros países. Desconfortos e medo nas crianças. Olha isso! Parece o meu professor Celso de geografia da 8ª série. Esse é um careca de bigode, pô. Por isso que tem tanto preconceito com o homem calvo hoje em dia. Porque as crianças foram traumatizadas por um bicho careca. É por isso que a mulherada não quer mais saber de cara calvo, mano. É por causa disso. Olha a carinha dele. A boquinha. A boquinha. Os dentinhos tudo separadinho. Olha, mano, ó, passa um fio dental bacana, hein? Ai, cara. O preconceito com homem careca nasceu nesse dia. Confortos e medo nas crianças, e por conta disso esse episódio foi censurado em inúmeros países. Os Bobas se trata de um programa que contém 104 episódios no total, que foram classificados para crianças de 3 a 4 anos. Seus principais protagonistas levaram o mesmo nome, Bobas, e eram umas criaturas bem esquisitas, que se moviam também de umas formas totalmente bizarras. E em 2005... Ah, bonitinho. Bonitinho. Se eu fosse um pai de uma criança, Deus me livre disso... É um programa que eu deixaria meu filhote assistir. Fofinho aqui, ó. Os bichinhos têm LED. Eles são gordinhos. Pô, peludinho. Legal, pô. O programa passava exclusivamente no canal da Nickelodeon Jr. E uma curiosidade é que esse programa foi feito pelos mesmos criadores do Teletubbies. Então, além de já serem esquisitos em suas animações, as coisas ficavam piores quando resolveram criar uma linha de brinquedo. E como vocês podem ver aí, é só um pouquinho assustador, né? Ah, não é não. Esse programa foi transmitido por um período de tempo pela Disney e seu protagonista é um urso com aproximadamente 2 metros que mora em uma casa azul. E junto... Esse urso é muito carismático. Ele é muito carismático. Eu gosto que esse urso, ele tem o mesmo gestual que tem o Cocoricó. Tá ligado o Júlio do Cocoricó, o Ed Sheeran? Quando ele fala, ele se movimenta muito assim com a mãozinha. Então, tipo, o urso, ele fala: "E aí, pessoal, o que tem aqui?" Que nem o Júlio do Cocoricó que fica: "Puxa, puxa aqui, puxa, puxa, puxa aqui, puxa." Eu acho carismático esse urso. Com ele, há vários amigos que moram junto. O programa em si não é tão aterrorizante, mas tá no iceberg porque algumas vezes ele olhava para a câmera de formas esquisitas, que intimidava algumas crianças que assistiam esse programa. Os Loonings se trata de um programa espanhol que era composto... Isso é feio. Isso aí é feio. Nada contra as mulheres tipo Betty a Feia que usam tranças no cabelo e óculos de vovó, mas isso aqui é feio. Por fantoches.
E a principal... Olha que demônio horroroso! É tipo um Crazy Frog que deu errado mesmo, né, mano? Olha o chapéuzinho peludo, nada a ver. Esse é feio. Esse desenho é feio. E a principal característica é que o programa tinha um grande repertório de canções originais, e o design desses fantoches não tinha nada de tão assustador. O problema eram as músicas que tinham nesse programa, porque de acordo com algumas pessoas e algumas teorias da conspiração... Como esses bichos não são assustadores, pelo amor de Deus? O problema eram as músicas que tinham nesse programa, porque de acordo com algumas pessoas e algumas teorias da conspiração, as músicas tinham algumas mensagens subliminares contendo coisas satânicas ou algo assim. Os Wiggles é um programa australiano com o principal foco de apresentar músicas infantis. Geralmente não tinha nada de assustador e os personagens que dançavam também não tinham uma aparência tão bizarra assim. No entanto, por alguns breves momentos, apareciam alguns fantoches que se moviam de uma forma bem esquisita e também sorriam de uma forma totalmente macabra. Esses fantoches aqui eu conheço, porque eu já vi no TikTok. É um programa adulto, inclusive. É um programa cheio de piada de duplo sentido, que zoa muito a questão racial nos Estados Unidos e tudo mais. É um programa adulto, esse fantoche aqui. Mas isso aqui é o diabo. Isso aqui é o diabo. Parece meio o Pee-wee Herman, que era infantil, mas que acabou mal pra ele, né? O cara aí era Jack. Era Jack. Se alguém perguntar pra mim, Laurito, eu quero a descrição de um boneco Jack, eu mandava esse boneco. Ele tem aquela vibe meio do Camargo conversando com a Maísa, tá ligado? Mr. Meaty era um programa de televisão canadense que era transmitido pela Nickelodeon. O programa se tratava de alguns fantoches que trabalhavam em um restaurante de fast food, mas foi cancelado com apenas 20 episódios, já que as situações ou tramas que aconteciam durante os episódios eram bem perturbadoras, para serem apresentados em um programa infantil, além da aparência dos personagens que eram bem esquisitas e ao mesmo tempo bem sem graça. Como sem graça, porra? O cara acabou de pescar o outro. Como isso não é engraçado, E depois ele soltou mó gorfão. Mr. Roger Neighborhood era um programa educativo estadunidense, a qual aparentemente era bem inofensivo também. Os fantoches eram simples, com aparência amigável, mas tudo isso mudou quando seus episódios começou a aparecer uma bruxa, que era o suficiente para tomar um simples programa educativo em algo assustador, apesar de nos Estados Unidos esse programa ter sido bem popular na época. Tadinha dessa véia, né, mano? Claramente ela tava tentando acender o cigarro e queimou a pontinha do nariz, porque o cigarro dela pegava bem na chama do bico, Ah, tadinha, ó, queimou até as bochechas. Na verdade, será que ela era uma bruxa mesmo ou era uma senhora que tinha muito problema com droga? Aí é foda, né? Porque a pessoa, quando ela tá na nóia, ela tá na droga, ela sai na rua, xinga a criança, fala alto, conversa sozinho. Quem nunca viu uma tia doida na rua com uma garrafa de cachaça, 2 dentinhos na boca, pedindo cigarro solto pra você, gritando, uma sacolinha de feira cheia de roupa? Tem em todo lugar isso aí, mano. Por que não vai ter nos Estados Unidos? A diferença lá é que eles falam inglês, que é mais chique, né? É tipo, give me a cigarette! Ao invés de falar, deu cigarro solto aí. Rainbow era um programa infantil britânico que eram protagonizados por 3 fantoches com tamanho humano. E por conta de ser uma série dos anos 70, não foi possível ter muitas informações ou cenas sobre esse episódio. Mas o maluco tem o cabelinho do fofão, né? É bem o cabelinho do fofão. E tem um Pac-Man com o pescoço. De acordo com algumas teorias da internet, algumas pessoas, principalmente crianças, ficavam nervosas quando viam esse personagem na tela de suas televisões. Camada 3. Tudo se tratava de um cachorro com um corpo humano aparecendo no Vila Sésamo. E eu acho que nem preciso comentar muito do porquê é meio perturbador, né? Já que para uma criança é muito esquisito ver um cachorro com o formato de um humano. Mano, eu já tive um cachorro dessa marca aqui, mano. Esse cachorro aqui chama Weimaraner, a marca. Que cachorro ele é enorme, tá ligado? Ele tem um corpo esguio, assim, aqueles cachorros meio de caça. Eu tenho muita história pra contar desse cachorro. Eu vou contar num próximo vídeo, não perdam. Ratafak Plakta foi um programa da Eslováquia que durou quase 10 anos no ar, e todo o seu desenvolvimento era protagonizado por uma marionete com a aparência de um humano com um pescoço bem longo. E até hoje, pelas pessoas que já viram esse personagem, principalmente quando eram crianças, consideram... Mano, esse boneco aqui é o Nas Garras da Patrulha. É o das Garras da Patrulha do leste europeu, mano. Isso é muito Nas Garras da Patrulha. As Garras da Patrulha. As Garras da Patrulha. As Garras das Patrulhas. Porque é um boneco pescoçudo, que é meio solto o tronco, com os bração enormes e muito, muito feio. Isso é Nas Garras da Patrulha, mano.
Isso aqui é trepar no pé de cueco pra ver se o cueco tá ueco, só que branco, tá ligado? Porque o leste europeu, o pessoal é um pouco... Consideram o personagem como um dos mais perturbadores de todos. E até mesmo vários pais de família enviaram cartas para a produtora que fazia o programa, avisando que seus filhos sofreram pesadelos devido à aparência desagradável dessa criatura. O problema é que é o corpo todo, tá ligado? Se ele fosse só realmente o Nas Garras da Patrulha, que é do tronco pra cima, era assustador, mas nem tanto. Mas você vê um bicho desse, aí você percebe que ele tem 2,5 metros, que ele tem o tamanho do Yao Ming, aí fica um pouco complicado. Eu entendo as crianças terem pesadelos com esse bicho. Clube do Terror foi um programa de televisão canadense que foi transmitida pela Nickelodeon, e o programa nos apresenta várias histórias que são contadas por um grupo de adolescentes conhecidos como a Sociedade da Meia-Noite. Em alguns episódios era nos apresentado alguns personagens ou cenas bastante obscuras, já que o programa apresentava vários monstros ou personagens esquisitos, que se converteram em um sucesso dos anos 90. E o episódio mais assustador, segundo algumas pessoas, é a do palhaço, em que ele sai de uma... Que na verdade é o Jack Nicholson, né? Caralho! Eu tenho uma vaga lembrança desse programa, porque eu fui ter Nickelodeon na minha casa muito tarde, então não sei se ainda passava, mas eu tenho uma vaga lembrança de que isso era muito popular, ou que isso foi muito popular. Revista de quadrinhos e faz uma cara totalmente bizarra olhando para a câmera. Gog se trata de uma história de uma família de homens da caverna com uma animação bem semelhante ao Fuga das Galinhas, utilizando massinhas. E o problema aqui é que geralmente esses personagens encontravam algumas situações bem nojentas e com bastante humor negro. Os enredos do programa, o roteiro não era tão assustador, porém por conta dos momentos nojentos, tornava a animação totalmente desconfortável. Essas animações de massinha aqui, os caras deixam bem claro que é um pedaço de argila, todas elas ficam muito esquisitas. E aí você botar um cara comendo uma deliciosa catota de nariz, o bagulho fica mais complicado mesmo. Noel House Party era um programa transmitido aos sábados pela BBC, e era realmente popular, apesar da sua boa recepção. Uma coisa, muito desses bagulhos aqui, eles são assustadores porque são mídias velhas, então é aquela filmagem de VHS e fica aquele tom de coisa antiga, e esse terror de VHS ficou muito popular no YouTube e tal. Porque se você pegar isso aqui e botar em HD, bonitão ali, com as cores, pá, com iluminação legal, não fica assustador. O problema é que essa coisa meio análoga, assim, do VHS, dá um... Ih, caralho, será que vai aparecer a menina do chamado de Ringo? Ai, pegar minha marreta. Alguns personagens não foram muito bem recebidos, como o Mr. Bobley, que era um personagem rosa de praticamente 2 metros que só se comunicava utilizando a palavra Bobley. E basta olhar pra essa imagem pra saber o porquê esse personagem era tão assustador, né? O olho parado assim é meio assustador. É que nem você vê a Turma da Mônica, tá ligado? A Turma da Mônica, quando eles fazem show pra criança, que aí bota umas mulheres assim com a cabeça do Cebolinha dessa idade, com o olho que pisca sozinho. Aí o Cebolinha e a Mônica, eles sempre estão assim. E eles estão de luva branca. E o Cebolinha tá sempre de mocassim. É muito feio esse Turma da Mônica. O olho dá medo na gente. Telechat era uma série de televisão francesa que passavam paródias de programas de notícia, geralmente apresentado por 2 animais antropomórficos que, embora não sejam muito assustadores, chegam a incomodar um pouco. Porém, o mesmo não ocorre com o telefone que eles utilizam para atender suas ligações. O foda de bagulho infantil é que sempre tem um tarado no meio, né? Qual a necessidade desse avestruz ter peitinhos? Fala pra mim, por que esse avestruz tem peitinhos? Não tem a menor necessidade desse avestruz ter seios. Por isso que tem tanto furry hoje em dia. Porém, o mesmo não ocorre com o telefone que eles utilizam para atender suas ligações, porque o telefone contém um rosto que é bastante perturbador, porque sua feição e a forma que esse rosto se comunica com os outros personagens é a cara do Thomas o Trem, um pouco mais triste e um pouco mais bronzeado. É bem desconfortável. Wiz Beach era um programa dos anos 80 e se tratava de um mago alienígena que resolvia enigmas e quebra-cabeças sobre o mundo, enquanto aprendia Se isso aí não é produto de muito LSD, eu não sei o que é. Sobre a vida dos humanos na Terra. O programa em si tinha o principal intuito de ser educativo, porém os desenhos e os personagens não ajudavam muito a cumprir esse propósito, porque as crianças prestavam mais atenção nos trajes esquisitos do que na explicação dos programas. Principalmente um coelho que aparecia grande parte dos episódios dançando de uma forma totalmente esquisita, tirando a atenção do principal propósito do programa.
Os Twinnies era um programa de televisão britânico em que se concentrava na vida de 4 personagens que passavam a tarde em uma creche. Olhando assim pode parecer uma versão live action dos Backyardigans, mas um pouco mais assustador. E novamente se deparamos com mais um programa de televisão britânico que era apresentado por um grupo de animais. Aí é foda. É foda porque o bagulho já tem tudo pra ser assustador. É britânico, a gente sabe que o pessoal lá é esquisito. Um pessoal que toma chá e come feijão no café da manhã é um pessoal esquisito. Esse porquinho aqui é esquisito. E pra piorar, agora tem o Duende do Chapolin, mano. Que é o episódio mais assustador do Chapolin, o episódio que tem os duendes, mano. E ele tá aí, mano. Se bem que, pô, da hora pro Duende, né? Ele, pô, ganhou a vida. O maluco tava sendo figurante no México. Agora ele tá, pô, na gringa aí, né, mano? Falando inglês, os caralho. Legal que um dos duendes conseguiu subir na vida, mas você não pode tirar dele que ele é muito assustador e tem um leve problema aqui de PC Siqueira no olho, né? PC Siqueira tinha muitos problemas que eu não vou falar nada sobre. Mas o programa em si era bem comum, levando ao fato de que era para um público infantil, já que nesse programa tínhamos um personagem chamado Haley, a lebre, que era um fantoche de aparência desalinhada que realmente parecia ser feito com materiais de baixa qualidade, e talvez não apenas sua aparência seja apenas assustadora. Ele só tá sujo. Ele tá sujo. É o coelho sujo. Se o nome dele fosse Coelho Sujo, ninguém ia reclamar, tá ligado? O problema é que os caras dão esses nomes aí, né? Brittany, Ashley, Charlotte. Se fosse Coelho Sujo, não ia ter problema. Você fala, olha, mãe, é o Coelho Sujo. E ele é sujo. Não tem problema de ter o Coelho Sujo. Porque a sua forma de agir era totalmente esquisita e esquizofrênica, parecendo até um psicopata, porque em todo o programa essa lebre tenta fazer coisas malignas. Então realmente era bem marcante para uma criança assistir isso. Hoje em dia se restou poucos episódios, já que a empresa que produzia esse programa acabou falindo. Camada 5. Gloob Gloob também era bem conhecido aqui no Brasil, e a principal característica desse É onde passava o pingo. personagens era sendo peixe misturado com caras humanas. E obviamente que para fazer isso eles utilizavam o chroma key. Eu lembro que eu assisti essa parada quando eu era criança e eu falava, mano, pô, não tem como. É um homem e uma mulher, vestido de peixe. Não tem como, mas como é que não tem pescoço? Será que eles filmam só daqui pra cima? Não sei. E aí, querendo ou não, eu assistia muito TV Cultura e apareceu um programa depois, assim, que mostrava os bastidores do Gloob Gloob. Aí eu vi, tipo, uma imagem dessas, ele no chroma key. Aí eu falei, é assim. Mas eu não entendi. Tipo, eu falei, faz sentido tá um fundo verde e eles de verde. Deve ser assim que eles deixam sua cabeça. Como eles fazem isso, bruxaria. Mas eu meio que entendi mais ou menos, tá ligado? Você entende, mas não compreende, tá ligado? Pareça, apesar de ser bem esquisito, né? Gloob Gloob era um sucesso extremo aqui no Brasil. Nobody era um personagem bem esquisito que em alguns momentos na Vila Sésamo ele tinha uma apresentação de uma mente perturbada e instável, e ficamos sabendo disso por conta dos seus diálogos que geralmente são bem filosóficos e deprimentes que você só consegue entender hoje em dia que você já é mais velho e tem um pouco mais de percepção do mundo. Sempre tem um cara muito depressivo que faz coisa pra criança, né? É que nem o cara que criou as tirinhas do Charlie Brown. O Charlie Brown, ele é uma criança que, pô, ele é careca, então por isso ele deve ser depressivo. E ele é muito depressivo. Ele é muito depressivo. Tudo é triste, tudo é filosófico, tudo é muito chato. Todo mundo tem essa coisa de, ai, que legal o desenho do Snoopy, porque o Snoopy era gente boa. O Snoopy dançava, o Snoopy era excêntrico, dormia em cima da casinha, ele tinha um passarinho amigo roqueiro que chamava Woodstock. Aí chegava o Charlie Brown, tipo, ah, que dia ruim, tudo vai dar errado, eu quero professora, como é que se comete suicídio? Jay, o Jatinho, apesar de bastante gente conhecer aqui no Brasil, se trata de um desenho estadunidense que segue a história com um grupo de aviões que vivem diversas aventuras enquanto cantam diversas canções. O programa é bem infantil e aparentemente inofensivo, mas devido à animação ser bem mal feita e o design dos aviões ser bem esquisitos, o desenho nos passa uma estética meio sombria, mesmo que a proposta seja totalmente ao contrário, porque o rosto dos aviões são de pessoas humanas que em grande parte apresentam um sorriso bem perturbador e esquisito de ver. Mas eu acho que as crianças dessa época já estavam mais acostumadas com personagens feios.
Porque o fantoche feio é mais assustador do que uma animação 3D feia. Dirt Girl World se trata de um programa que se passava no Reino Unido. E a trama nos envolve uma garota que adora ir pro seu jardim coletar flores. Isso aqui dá medo porque é o Vale da Estranheza, né? É um ser humano, mas não é porque os olhos são muito separados, ninguém tem um olho tão separado assim. Tem muita gente que tem um olho junto, como Isabela, aquela vagabunda. Quem lembra do Toma Lá da Cá, hein? Ah, essa aí não era pra criança não, hein? Tinha muita coisa de sexo. E plantações. Os desenhos são bem assustadores, como vocês estão vendo aí, porque de fato misturaram caras humanas com personagens de desenho. E uma coisa que podemos perceber é que essa estética de misturar rostos humanos em personagens de desenho não dá muito certo, e talvez essa não seja a mais esquisita de todas, porque os outros personagens, como o Espantalho, são bem mais aterrorizantes que a própria menina. Achei o Espantalho mais simpático. Mr. Squiggle era um programa australiano que tinha como protagonista um personagem que ensinava às crianças formas e desenhos, e o personagem era uma marionete que tinha um nariz em formato de lápis, e esticava seu pescoço de forma muito esquisita enquanto desenhava. Ei, Mr. Sprinkle, o que o senhor está desenhando aqui, Sr. Sprinkle? É o famoso caralho pontudo? Senhor Sprinkle, toma cuidado. Eu ia comentar que é muito feio ele desenhando, tá ligado? Com pescoção e tudo mais, mas... tipo, muito feio mesmo. Mas aí ele me mete a famosa caralha pontuda. Aí você me pode. Não me não. Com essa caralha pontuda, não. Se for mais arredondadinha, a gente pode conversar. Peppermint Park é um pouquinho diferente, porque assim como a grande maioria que eu já citei aqui, esse não foi transmitido diretamente para a televisão, mas foi comercializado por meio de fitas VHS de baixo orçamento. E o programa era uma mistura de animações e marionetes que pretendiam apresentar um conteúdo... Cara, que pena que morreu essa instituição dos bonecos feios, né? Todo mundo agora faz os bonecos bonitos, uns bonecos meio realistas e tal. Tirando aquela série americana do pai e do filho lá, que os bonecos são propositalmente feios, acabou a instituição boneco feio, né? Olha esse boneco aqui, ele tá olhando pra sua alma. Ele tá vendo tudo que você fez de errado no último verão. Ele tá vendo que você comprou o Zempic do caminhão tombado pra emagrecer, tá ligado? Ele tá vendo tudo. Ele tem a mãozinha do Júlio que mexe. Ele é um combo de tudo que aconteceu no vídeo até agora. Algum adulto demente fez e falou: ah, esse aqui tá muito fofinho, as crianças vão adorar. Mas aí, assustador pra caralho. Mas de acordo com algumas crianças da época, o personagem mais estranho era um espantalho, que durante suas performances, o mesmo separava os membros do seu corpo e o programa foi cancelado, né? Não sei se... Uma dica pra quem tá fazendo o programa infantil: evita esse tema aí da amputação de membros, tá? Se você puder evitar que o personagem perca os braços e as pernas, eu acho que as crianças gostam mais. Eu vi uma pesquisa aí que as crianças gostam de ver personagens que têm braços colados no tronco, hein? Mas se ele for pra perder os braços de uma amputação, que ele não grite: ai, meu braço! Porque as crianças vão se traumatizar ainda mais. São poucas dicas aí que eu tô dando, mas são dicas valiosas. Camada 6. Esse era um programa que tinha canções infantis que eram apresentadas por pessoas adultas disfarçadas em trajes. Quando você visualizava a capa do programa, encontrava algo agradável, porém, tudo muda a partir do primeiro episódio, quando se encontramos com uma criatura que parece ter um tipo de prótese em seu rosto. Além de ter um olho, quando se encontramos com uma criatura... É o Joey Ponzi. É o Joey Ponzi de carteira de trabalho, só que, tipo, é a Bíblia. E o Joey Ponzi, ele contava histórias da Bíblia no Brochada. Será que Joey Ponzi se apropriou deste programa Kids Bop Battle Bible, hein? Caramba, hein? Olha, a gente vai estudando, vai aprendendo e vai vendo de onde as pessoas tiram as referências. Tudo muda a partir do primeiro episódio, quando se encontramos com uma criatura que parece ter um tipo de prótese em seu rosto. Além de ter outro homem vestido de... É o Homem Pateta! O Homem Pateta, velho! O Homem Pateta disfarçado de cachorro!
Se bem que o Pateta é o cachorro. Mas é o Homem Pateta. Jonathan Galindo. Mano, o Homem Pateta ainda tá solto, gente. Ele é um terror pra sociedade. É o Homem Pateta e o Patrick Xerecudo, que apareceu no Twitter recentemente. Eles estão à solta e causando um rastro de destruição por onde eles passam. Cadê a Polícia Federal? Cadê o Lula? Hein? Cadê o Lula pra prender esses caras? Cadê os irmãos do morro pra acabar com esses caras, botar eles no micro-ondas? Porque eles estão à solta aí, causando uma balbúrdia. Meu Deus do céu. Durante os episódios, conseguimos perceber que as próprias crianças se sentem desconfortáveis, em alguns momentos ao ver esse ser com esse traje de cachorro. Maldito Homem Pateta. Mummy's Chance se trata de uma empresa de teatro que apareceu como convidado no show dos Muppets. Chance se trata... E você pode ver aqui que nem o Caco Sapo estava muito à vontade, hein? A carinha dele de... Ih, fudeu! Caramba! Eu já tenho que fazer sexo com uma porca e ainda me aparecem esses caras de seita pra fazer terror no meu programa. Eu gosto do Caco que tem os bracinhos assim. Geralmente em suas atuações, os homens utilizavam máscaras que eram moldadas para dar diferentes formas para os seus rostos. E honestamente, não parece algo muito agradável de ser apresentado em um programa infantil, porque as crianças tinham medo, de ver esses homens modificando seus rostos. Tanto que há inúmeros relatos de pessoas que confirmaram que quando eram crianças, tiveram sentimentos muito esquisitos. Pessoas que confirmaram que quando eram crianças, tiveram sentimentos muito esquisitos. Vocês viram? O maluco, ele esticou a bochecha aqui que nem o Luffy, só que ficou tipo... Meu... Que há inúmeros relatos de pessoas que confirmaram que quando eram crianças, tiveram sentimentos muito esquisitos quando vi. Eu não sou criança, eu tô com sentimento esquisito. Que porra é essa? É o que eu falo, não pode colocar a gente que usa droga pra fazer programa infantil. Porque o cara tem uma brisa torta e fala, não... Essa brisa que eu tive aqui, eu tenho certeza que vai ser sucesso com o público infanto-juvenil, hein? Caralho! Mommy Jabbits era um programa soviético, bastante esquisito, porque a sua principal ideia era mostrar às crianças alguns conceitos básicos e... Alguém faz um meme, tá ligado? Pega essa imagem aqui e bota uma música interessante, tá ligado? Eu vou comer seu cu no Uno, eu vou comer seu cu no Uno. Novinha, vem pro baile pra comer o meu cozinho. Eita porra! Mommy Jabbits era um programa soviético, bastante esquisito, porque a sua principal ideia era mostrar às crianças alguns conceitos básicos e educativos para que elas aprendam durante sua vida. E era apresentado para as crianças alguns personagens com os trajes totalmente mal feitos e bizarros, além de suas dancinhas que eram totalmente esquisitas. O programa ficou muito pouco tempo na TV, porque simplesmente todas as crianças que assistiram na época apenas afirmavam ter odiado esse programa, e por isso... Isso é montagem. Isso é montagem. Por que esses bichos tão bravos, mano? Caramba, olha esse porco, ele tá cheio de ódio, mano. Cheio de ódio no peru, mano. Caramba, imagina esse porco com ódio no peru. O peru pulsando de ódio, pô, todo enroladinho assim, indo atrás de você. Eita, pô, é pra dar pesadelo mesmo. E a coelha aqui assistindo só. Vai, pega ele, mete nele. Ô, louco, para. Oh, Deus é mais, derrama, Senhor, derrama. Não sei nenhuma música gospel, inventei essa agora. Que é praticamente desconhecido em todos os outros países, a não ser o seu país local. Eu espero que tenham gostado desse iceberg, não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima. Muito bom iceberg, parabéns. Já deixei o meu like aqui. E eu vou se inscrever no canal do Vaguinho. Não, Vaguinho não, Vaquinho. Muito obrigado. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Laurito Show de volta aí quando a gente estiver de volta. Não vou prometer uma frequência, porque sempre que eu prometo eu não cumpro, mas entendam que o rei voltou, tá? O rei voltou e estamos aí. Muito obrigado, Laurito Show. Se inscreve no canal, deixa seu like, espalha esse vídeo pros amigos e é nóis. Valeu. Encerra quando passar a régua, meu diretor.